E se uma mensagem escrita há quase 3000 anos pudesse falar diretamente às nossas crises de hoje? Nesta análise, vamos mergulhar nos textos antigos que partilham um tema poderoso, a ideia de uma luz que aparece mesmo na escuridão mais profunda. Vamos lá descodificar juntos esta promessa de esperança que atravessa os séculos. E começamos com isto. Esta frase do profeta Isaías: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Mas atenção, isto não é só poesia, não é só uma frase bonita. É, na verdade, a chave para tudo o que vamos explorar. É a grande metáfora que vai ligar a história, a profecia e a nossa própria experiência. Muito bem, então o nosso percurso vai ser este. Primeiro, vamos a um reino mergulhado na escuridão. Depois, seguimos uma profecia sobre uma grande luz. Vemos essa luz surgir na Galileia, analisamos como as divisões internas podem criar outro tipo de escuridão e, por fim, juntamos tudo na mensagem de esperança. Para percebermos o que significa a promessa da luz, temos de começar, claro, nas trevas. Por isso, vamos fazer uma viagem no tempo, até ao século VIII a.C. O antigo reino de Israel está a enfrentar uma escuridão muito real, uma crise que ameaça literalmente apagá-lo da história. E a raiz do problema? Bem, começou em casa. Depois da morte do rei Salomão, a nação partiu-se ao meio. A norte, o reino de Israel; a sul, o reino de Judá. E, claro, enfraquecidos por esta rivalidade, às vezes até em guerra aberta, tornaram-se o alvo perfeito para quem quisesse atacar de fora. E essa vulnerabilidade, claro, não passou despercebida. O Império Assírio, a grande superpotência da altura, olhou e viu uma oportunidade e começou a devorar o Reino do Norte, pedaço a pedaço. Em 732 a.C. foram as regiões da fronteira. Passado pouco mais de uma década, o reino inteiro tinha desaparecido. E no sul, em Jerusalém, o que é que se sentia? Medo, um desespero absoluto. E é precisamente aqui, neste momento, mesmo à beira do abismo, que surge a voz do profeta Isaías. E quando toda a gente esperava uma mensagem de desgraça e condenação, ele aparece com algo radicalmente diferente. Ele fala de esperança, ele fala de uma luz. E agora, um pormenor fascinante. A linguagem que Isaías usa não foi escolhida ao acaso. A imagem de uma grande luz fazia parte do ritual de coroação de um novo rei. Por isso, para quem estava a ouvir, a mensagem era claríssima. Isaías não estava só a dar uma esperança vaga. Estava a anunciar a chegada de um novo rei, um rei que ia mudar tudo. E a promessa é muito concreta, reparem. Não é conversa fiada. Isaías fala de libertação, de quebrar o jugo, a vara, o bastão do tirano. E para tornar isto credível, para que as pessoas acreditassem, ele vai buscar um exemplo que toda a gente conhecia de cor, uma vitória lendária do passado, a do dia de Madiã. A história de Gedeão, bem, era épica. Imaginem só, um exército de 300 homens, armados só com tochas e trompetas, que derrotaram uma força militar esmagadora, só pela fé. Ao trazer esta memória à tona, a mensagem de Isaías era poderosa, era: não se esqueçam, o impossível já aconteceu antes, Deus já fez isto e vai voltar a fazer. Ok, agora vamos dar um grande salto no tempo. Durante séculos, aquela profecia de Isaías continuou a ecoar. E agora chegamos ao Evangelho de Mateus. E o que Mateus faz é o uau. De uma forma muito deliberada, ele apresenta o ministério de Jesus como o momento exato em que aquelas palavras antigas se tornam finalmente realidade. Lembram-se que Isaías não falou de um sítio qualquer? Ele foi super específico. Deu nomes: Zabulão e Neftali. As terras que foram as primeiras a cair, as mais humilhadas. E a promessa era que seriam precisamente elas as primeiras a ver a glória. E agora vejam o que Mateus faz. É como se ele pegasse num marcador e ligasse os pontos para toda a gente ver. Ele cita a profecia de Isaías e a seguir diz, basicamente: estão a ver, foi aqui, foi exatamente aqui, em Zabulão e Neftali, que Jesus começou. A ligação é inegável. A luz prometida estava a nascer no epicentro da escuridão antiga. E qual é a primeira mensagem desta luz? É uma proclamação que virá a história do avesso. Convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Ou seja, o tempo da espera acabou. O tempo do cumprimento começou agora. Então, a luz chegou para combater a escuridão de um império, a escuridão que vinha de fora. Mas os textos mostram-nos que há outro tipo de escuridão, e se calhar até mais perigosa. É aquela que nasce dentro da comunidade, a escuridão da divisão. Vamos olhar para estas trevas interiores. Olhemos para a comunidade cristã de Corinto. Em vez de união, o que é que havia?
Fações, grupos, era quase como claques de futebol. Eu sou da equipa de Paulo. Ah, eu sou da equipa do Apolo. Estavam tão focados nos mensageiros que estavam a esquecer da mensagem. E isso estava a partir a comunidade toda aos bocados. E a resposta de Paulo a esta confusão toda é genial. Ele não faz um grande sermão, ele faz uma pergunta. Uma pergunta simples, mas que destrói o argumento deles por completo. Então, mas Cristo está dividido? O ponto dele é direto. Se todos pertencem ao mesmo Cristo, como é que podem andar a lutar uns com os outros? A identidade que partilham na luz devia tornar esta rivalidade impossível. Então, qual é o antídoto para isto? O Salmo dá-nos uma pista, a um nível mais pessoal. É uma declaração de confiança numa fonte única de força. Quando uma pessoa afirma "O Senhor é a minha luz", o medo e a necessidade de pertencer a uma facção mais pequena simplesmente perdem a força. A verdadeira unidade vem de olhar para a mesma fonte de luz e mais nenhuma. A questão crucial é esta: como é que uma pessoa se mantém firme nesta luz? Há uma palavrinha que todos conhecemos e que nos dá a resposta: Amém. A sua raiz hebraica, Aman, não significa apenas concordo. Significa ser firme, agarrar-se. Fé, no fundo, é isto mesmo. Não é só acreditar em algo na cabeça. É a ação de nos mantermos firmes, de nos ancorarmos na luz, quer a escuridão venha do império lá fora, quer venha das divisões cá dentro. Então, o que é que aprendemos nesta viagem? Vimos a escuridão de um império, a escuridão da divisão interna, e em ambos os casos a resposta foi sempre a mesma: uma luz. Vamos agora juntar as peças do puzzle e ver a mensagem de esperança que une estas histórias todas. Esta frase que encontramos resume tudo na perfeição. A esperança é a fé conjugada no futuro. Isto é brilhante. Não é um desejo vago do tipo "espero que corra tudo bem". É uma confiança que se baseia na memória. A memória de que a luz já venceu a escuridão antes, como na história de Gideão, e essa memória dá-nos a certeza de que ela vai voltar a vencer. E isto leva-nos à reflexão final. Se calhar a grande lição destes textos é que é precisamente na escuridão mais profunda que a fé na luz se torna mais crucial. E a pergunta que eles nos deixam hoje é esta: perante as trevas do nosso próprio tempo, como é que se encontra essa luz? E talvez mais importante, como é que nos agarramos a ela?